Chapolin, o que é? Vem avisar que a tripulação está com fome. E por que não comem? Porque não há comida. E por que não há comida? Porque acabou. E por que acabou? Porque comeram. E por que comeram? Porque tinham fome. Tá vendo? Deviam ter esperado. Agora vai pro seu lugar, vai. Sim, Chapolin. Ô, pessoal, tá bem? Tá bem? Então, antes de começar o vídeo, eu quero avisar que... Sabe o filme que eu falei que vai ser lançado em novembro? Então, eu já comecei a gravar ele, né? Já gravei as 2 primeiras partes. Eu não sei se ele vai ter exatamente 5 partes, mas eu acho que ele vai ter um pouquinho mais. Que é uma história bem complexa, né? Mas enfim, a primeira parte do filme tem 12 minutos e vai sair nessa segunda-feira, dia 22. Ou seja, hoje mesmo, né? Hoje é segunda-feira, que eu tô gravando no sábado, né? Aí não, né? Quer dizer, eu tô gravando no domingo, né? Que já é 1h da manhã. Enfim, então sai hoje, segunda-feira, às 18 horas. E olha, eu vou tentar lançar todas as partes, todos os dias da semana, às 18 horas cada uma. Então vou lançando aí. Enfim, mas hoje, como vocês viram no título, né? Que vocês sabem ler, vocês não são burros, né? Eu vou falar sobre a 6ª temporada del Chapulín Colorado, do ano de 1978. Bom, que pra mim, a 6ª temporada do Chapulín Colorado é a melhor de todas, né? Por quê? Porque apesar de também ter bastante remakes nessa temporada, a maioria dos episódios são originais, né? Já há quanto tempo não tínhamos uma temporada cheia de episódios originais? É assim como a temporada de 78 do Chaves, né? Que também tem muitos remakes, mas muitos episódios originais também. Também não tem quase nenhum episódio parecido, né? Nenhum praticamente. Mas como tudo tem seus altos e baixos, né? Tá falando da gente? Tá, vai pra lá, vai. Mas Chapolin, eu vim lhe avisar que a tripulação está com fome. Não quero saber, vai pra lá, vai. Bom, como tudo tem seus altos e baixos, é claro que também vão ter alguns episódios que são meio fraquinhos, né? Mas isso aí faz parte. E outra, sabe aqueles episódios em que o Chapolin conta a história pra alguém? Então, muitos episódios nessa temporada são nesse estilo. E isso é até bom, né? Que sai um pouquinho do comum, né? Sai um pouquinho fora do comum, daquele tipo... oh meu Deus, estamos precisando de ajuda. E agora quem poderá nos defender? Aí chega o Chapolin, aí combate algum crime, algum vilão, né? Aqui não, aqui ele conta história, né? Histórias maravilhosas, inclusive. Também tem muitas sagas nessa temporada, né? Episódios divididos em várias partes. E quando eu digo vários, é vários mesmo, né? Tem episódio de 3, de 4, até 6 partes nessa temporada. Vocês vão ver aí mais pra frente no vídeo. Então, faz o CCC, curta, comente, compartilhe. E... Chapolin, vem lhe avisar que a tripulação está com fome. Catar esterco e leva pra eles. Se inscreve nesse canal e vamos começar esse vídeo. Bem, a 6ª temporada do Chapulín Colorado começou no dia 3 de março de 1978 e terminou no dia 13 de dezembro do mesmo ano. E teve exatamente 41 episódios. E uma coisa que eu esqueci de falar é que, assim como em Chaves, essa foi a última temporada com Carlos Villagrán. Bom, eu expliquei um pouquinho mais sobre a saída dele no vídeo da 6ª temporada de Chaves. Assiste lá que eu tô com preguiça de falar de novo. Também eu tô fazendo um filme com os baianos, tô até infectado já. Vai começar o vídeo, siga os bons. Nós e os fantasmas contra Tripas de Cera. Bom, esse aqui é o remake de um sketch do Chapolin, né? Que hoje é perdido mundialmente, né? Mas que foi feito lá, eu acho que em 71 ou 72, por aí. Mas enfim, basicamente, uma moça vai trabalhar num teatro, né? Como atriz, eu acho. Eu não sei, eu não lembro direito, mas o episódio é engraçado. Aí o dono do teatro fala que tem alguns fantasmas ali no teatro, né? Aí a moça fica com medo e chama o Chapolin Colorado, aparece os fantasmas, que na verdade são hologramas, né? E no final do episódio todo mundo era ator, ninguém era de verdade. Atores vemos, atores não sabemos. Esse aqui é o remake de Um Bandido Bastante Morto, de 75. Aquele episódio em que foi a primeira aparição da gangue do Tripa Seca. E aqui é até irônico, né? Porque essa foi a última aparição da gangue do Tripa Seca.
Pelo menos da gangue completa, né? Já que essa foi a última aparição do Quase Nada. Já que o Carlos Villagrán saiu no final da temporada, né? Depois desse episódio ele nunca mais interpretou Quase Nada. Enfim, mas pra você que não lembra, nesse episódio, né? O Nenê, no episódio original é o Botijão, mas aqui é o Nenê. Ele tá entrando pra gangue do Tripa Seca, né? Eles dão algumas coisas pra ele lá, né? Aí o Tripa Seca vai se fingir de morto, ele faz um boneco de cera, né? Aí o besta do Nenê deixa o boneco de cera derreter. Aí o Chapolin acha que o Tripa Seca morreu, aí ele começa a lembrar do seu passado, né? Os dois tiveram uma infância juntos, né? O Chapolin teve uma infância pobre, o Tripa Seca era rico, né? Um escolheu o caminho do bem, o outro escolheu o caminho do mal. Esse episódio é engraçado. Eu não sei, eu acho que eu vou ficar com esse aqui, vai. Vai, segunda rodada. O presente de casamento contra Branca de Neve e os 7 Churi-Churin Funflines. Bom, nesse episódio, uma mulher lá vai se casar, né? Aí também tem uma mendiga também, eu acho. Alguma coisa assim, né? Aí eu acho que esse sujeito aqui, ele troca os presentes Aí a mulher que vai se casar ganha um vaso de flor. Aí a mulher pobre ganha uma televisão de luxo. Televisão de luxo dos anos 70, que hoje deve servir até de caixa de supermercado. Eu não sei, eu não lembro direito. Eu acho que tem o dono do negócio lá e tem um Chapolin, e os dois não se veem em nenhum momento do episódio. Que acontece uma coisa parecida com aquele episódio, Hospedaria Sem Estrelas, né? Que um entra num lugar, o outro sai de outro, aí outro entra, o outro sai, alguma coisa assim. Enfim, eu não lembro de muita coisa, mas o episódio é legal, isso que importa. Já esse aqui também é um clássico. Dividido em 3 partes, onde se passa na escola do professor Girafales. Olha só, o segundo crossover de Chaves com Chapolin. Terceiro, né, porque o Chaves e o Kiko também apareceram no Festival Fantasia de 74, né, então... Enfim, mas os alunos da escola do professor Girafales pedem pro Chapolin contar uma história. Ele conta a história da Branca de Neve e os 7 Anões, mas do jeito dele. Não como foi, mas como poderia ter sido. E cara, esse episódio é lindo, maravilhoso, zumbugoso. Que claro, além de ter sido baseado no livro original, né, dos irmãos Grimm, escrito lá em meados do século XIX, lá por volta dos anos 1810, 1820, por aí. Mas é claro, né, que o episódio tem grande influência do filme Branca de Neve e os 7 Anões da Disney, de 1937. Inclusive é esse filme que é acreditado nos créditos, né? Vá! Eles colocam um filme da Disney nos créditos. Agradecimentos ao Walt Disney. Walt Disney, rapaz! E cara, baseando nesse episódio, eu acho que o X-Pirito podia criar mais adaptações de filmes da Disney, né? Até esse ano, 1978, a Disney tinha lançado 23 filmes de animação, né? Entre esses tem, por exemplo, Pinóquio, Cinderela, Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, A Bela Adormecida, Mowgli e o Menino Lobo. Histórias que com certeza dariam bons episódios de Chapolin. Mas enfim, eu vou ficar com esse aqui para a segunda rodada. Brincadeira de mão é para boxeadores contra Na barbearia é fácil ficar parado. Bom, vamos lá, esse episódio aqui, ele se passa numa vila que é bem parecida com a vila do Chaves, inclusive, né? Aliás, teorias, hein? Teorias do universo CH. Será que esse episódio se passa no que seria o terceiro pátio da vila do Chaves? Porque olha só, a gente sabe muito bem que a vila do Chaves é dividida em vários pátios, né? O primeiro pátio é o mais famoso, né? Que é o que aparece em todos os episódios, né? O cenário principal do programa, né? Onde acontecem as histórias mais historiantes da história historiadora. Tem o segundo pátio, né? Que apareceu em alguns episódios entre 74 e 79. E lá também se passam muitas histórias engraçadas, né? Mas e o terceiro pátio? O terceiro pátio já foi citado algumas vezes, né? Quer dizer, citado não. O pessoal dá a entender que ele tá lá, né? Mas nunca apareceu. Então será que esse é o terceiro pátio da Vila do Chaves? É? O que vocês acham?
Mas enfim, um cara que tá chonado na mulher, ele vê que a mulher, que outro cara que é muito mais forte tá chonado na mulher, ele treina bastante, esse aqui treina bastante também, porque o Chapolin tá fazendo ele treinar bastante, pra conseguir dar socada na bucha no cara que tá coçando a mulher, que o cara é forte, e é isso. Você não entendeu nada, mas é isso. Já esse aqui, né, tem uma barbearia, né? Tem um barbeiro que não para de falar, parece Faustão. Bom, aí tem um cara que vai cortar o cabelo, né? Eu acho que ele meio que não quer pagar o negócio, ele se revolta, né? Aí ameaça fazer alguma coisa com o pessoal de lá. Não, eu acho que ele ameaça se coisar com a manicure, né? Aí o Faustão chama o Chapolin Colorado, né? Que vem com a sua mítica, maravilhosa, majestosa, empolgante corneta paralisadora e apronta altas confusões com sua corneta paralisadora pela barbearia. Eu vou ficar com na barbearia, é fácil ficar parado só porque o Faustão tá nesse episódio. Não é o Faustão, mas demos esse apelido carinhoso ao Barbeiro Tagarela. Onde está Clarissa contra Fotos no Museu? Não. Bom, esse aqui é o remake de Operação de Salvamento de 72 e Selva de 75. E bom, lembra que eu disse que a temporada tem seus altos e baixos? Falou comigo? Não, rapaz, eu tô falando do negócio. Ah, sim. Mas eu vim lhe avisar que a tripulação sai daqui. Então, esse episódio, o problema desse episódio é que ele é a mesma coisa que a versão de 75. Eu também assisti as 3 versões do episódio pra fazer um episódio que já faz um tempinho já, né? Há alguns meses aí, né? Que é o do Veneno da Víbora lá. Que sim, eu assisto todas as versões dos episódios pra fazer os episódios meus, né? Aí eu comparei a versão de 75 com a de 78 e é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Não muda nada, só a dublagem que muda, que esse episódio só veio pro Brasil em 2018. Já esse aqui é o remake de um curta do Dr. Chapatin de 72, né? No curta O Museu de 72, que acompanhou o episódio O Roubo das Maçãs. Quer dizer, o sketch O Roubo das Maçãs, né? Ainda não era episódio. Enfim, o episódio começa com o Dr. Chapatin no museu, né? O começo do episódio é a mesma coisa da versão de 72, né? Mas aí o resto, né? O que desencadeia da história do Dr. Chapatin, que ele levando uma câmera pro museu, né? Só que lá não permitem câmeras. Aí ele destrói o museu todo, né? O Chapolin é chamado, né? E acontecem muitas coisas interessantes. Esse episódio vai pra segunda rodada. Yahoo! Não confunda A Casa Cai de Velha com A Velha Cai da Casa contra Os Loucos Mais Perigosos Estão Fora do Manicômio. Apesar de ter um título bem parecido com Não Confunda A Casa Está Caindo de Velha com A Velha Está Caindo da Casa, esse episódio é um remake de A Explosão de 73 e O Vazamento de Gás de 76. Mas ao contrário da versão de 76 do episódio, esse aqui é mais parecido com a versão de 73, a original, né? Onde tem um velhinho aqui, né, dizendo que não quer sair da casa porque as paredes são como se fizessem parte dele, né? Enfim, é praticamente a mesma coisa que a versão de 73, só que não tem aquele começo, né, da explosão mesmo, né? Então, o episódio já começa com o velho sentado e o Chapolin aqui, né? Né? Esse aqui é o remake de O Louco de 75. Ou seja, do episódio do Poucas Trancas. O Poucas Trancas aparece novamente nesse episódio aqui, ó. E cara, eu ainda não assisti as versões de 75 e de 78 juntas pra comparar, né? Mas eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que não muda muita coisa do episódio original para esse de 78. Mas enfim, o episódio é legal e é ele que vai pra segunda rodada. Com essas pulgas não se brinca de pula-pula contra o Anel da Bruxa. Bom, nesse episódio temos esse domador de pulgas que tem 6 pulgas, né? Sendo que 2 delas se chamam Florinda e Pops. Olha aí. Os nomes das pulgas que eu acabei de ver aqui são Genoveva, Matilde, Pops, Florinda, Carmelita e Clotilde. São as pulgas. Enfim, mas aí as pulgas fogem, né? E acaba que todas elas morrem no final do episódio. 1 minuto de silêncio para as pulgas.
Enfim, mas aqui esse episódio, ele é considerado um dos piores do seriado, né? Mas... E tem motivos, né? Por exemplo, por algum motivo, a qualidade da gravação nesse episódio não tá muito favorável, né? Parece que tá meio embaçada, né? Meio sem qualidade, né? E um pouco escuro também, né? Parece até que gravaram com o J1. E outra coisa é que esse episódio foi o terceiro episódio de Chapolin exibido no Brasil, né? Em 84. Por isso que, né? As vozes são um pouco menos costumeiras ao nosso ver, né? Já esse aqui é o remake de O Anel da Bruxa de 74. E esse episódio também é conhecido como a Dona Florinda Macumbeira, já que ela tem um anel que tudo que ela pensa acontece, né? O patrão dela fica entusiasmado por esse anel, né? Ok, não é muito diferente da versão de 74, mas é a mais clássica, né? Já que esse foi o segundo episódio exibido no Brasil, ou seja, tá em ordem decrescente. O próximo vai ser o primeiro, quer ver? Mas por enquanto eu vou ficar com esse aqui pra segunda rodada. Ih, vai lá, Dona Florinda Macumbeira. Aristocratas vemos, gatunos não sabemos, contra cada um vale pelo que é. Esse aqui foi o primeiro episódio de Chapolin exibido no Brasil, olha só, com aquela dublagem antiga de 84, onde o Chapolin ainda tinha uma voz fininha, né? No Chaves fazia sentido fazer uma voz fininha, mas no Chapolin fazia muito sentido, né? Primeiro o Chapolin passou por uma voz fininha, depois uma voz fanha e depois a voz normal que a gente conhece, né? E considerando que Chapolin chegou no Brasil antes de Chaves, essa foi a primeira vez que vimos qualquer produção do Chespirito no SBT. Ou seja, Aristocratas vemos, gatunos não sabemos, foi a primeira coisa do Chespirito que passou no Brasil. Na época em que o seriado no Brasil ainda se chamava O Polegar Vermelho, que era o nome do herói na época, né, do Brasil, né? Porque Chapulín Colorado era um nome muito mexicano, né? Muito azteca, né? De origem indígena, assim, né? Eles colocaram com uma coisa mais brasileira, né? Mudaram pra Polegar Vermelho. Mas aí não pegou muito e deixaram o Chapulín Colorado mesmo. Às vezes ele até era chamado de Vermelhinho, né? Porque Vermelhinho cabia mais nos movimentos labiais, né? Aí ficava Chapolin, Vermelhinho, Chapolin, Vermelhinho. Aí, né? Os movimentos labiais são parecidos. Mas geralmente ele era o Polegar Vermelho. Mas a história do episódio é o seguinte: o Conde Terra Nova, que dessa vez é feito pelo Ramon Valdez. Cada episódio ele é um ator diferente. Antes era o Edgar Wall, depois o Rubem Aguirre e agora o Ramon Valdez. Olha aí. Ele é um cleptomaníaco, que é alguém que coleciona selos. Eu acho, né? Eu não sei, eu acho que é. Ele se paga de aristocrata, né? Mas na verdade é um ladrão e ele rouba o selo valioso do maluco lá, né? E é óbvio, né, que por ele ser um sujeito milionário praticamente, ele não suspeita dele, ele suspeita de quem? Da empregada, que é a pau bom na reca, suspeita que é rico, é sujeito safado. Enfim, mas esse episódio é o remake de O Cleptomaníaco de 74, que hoje em dia é perdido mundialmente. Já esse aqui é o remake de Dom Chapolin de la Mancha de 74. Que agora que eu fui entender o título do episódio original, né? Que é uma sátira a Dom Quixote de la Mancha, né? Ok, dessa parte eu já sabia. Que conta a história de né? Que o Dom Quixote é o personagem de um livro escrito por Miguel Cervantes. Deixa eu ver se é isso mesmo. No ano de 1605. Ou seja, já fazem uns bons 416 anos aí, né? Que conta a história de um pequeno fidalgo que de tanto ler livros de cavalaria acaba meio que se transformando mentalmente em seu herói favorito, seus heróis favoritos, né, da cavalaria. E a mesma coisa que acontece nesse episódio. Esse velho Montito, de tanto assistir Chapolin Colorado, ele acaba meio que se transformando mentalmente no herói. Enfim, é a mesma coisa que eu falei na versão de 74, né? A lição no final desse episódio é muito bonita, que simplesmente é o título do episódio, né? Cada um vale pelo que é. Esse sujeito aqui não é o Chapolin Colorado, mas é o Montito, né? Pra ele ser uma pessoa boa no mundo, ele não precisa ser o Chapolin Colorado. Ele sendo um Montito mesmo, ele já é bom demais. E cara, esse episódio vai pra segunda rodada porque ele é bom. A volta do Super Sam contra o lobisomem.
Bom, a volta do Super Sam foi o último episódio do programa independente a conter o Super Sam, né? A última aparição do Super Sam no programa independente. Depois ele só foi aparecer quando o Ramon Valdez voltou pro elenco, né, em 81. E eu não vou avaliar os episódios das temporadas dos anos 80 e 90 porque, né, os episódios são difíceis de encontrar na internet, né, não vai dar pra ver todos. Isso seria bem difícil fazer uma coisa dessa, né? Mas quem sabe algum dia, né? Quem sabe algum dia o Multishow decide dublar esses episódios e passar no... né? Enfim, mas nesse episódio o Poucas Trancas que... Eu não sei se o nome dele é Poucas Trancas no episódio original, mas não faz muito sentido, né? Porque o Poucas Trancas não é o louco surdo mudo? Por que aqui nesse episódio ele fala normalmente? Mas enfim, é aquela mesma coisa de sempre, né? O Poucas Trancas ele tá lá atacando a mulher lá, né? Aí ela tenta invocar o Chapolin Colorado, mas quem chega... Time is money! Oh, yeah! E ao invés de ajudar, ele acaba atrapalhando tudo, né? Coitado. E o Lobisomem é um episódio parecido com o Abominável Homem das Neves de 76, né? Só que, né, é um pouquinho menos... nem... A história é bem parecida mesmo, né? Um casal, o Carlos Lagrange e a Florinda Mesa, estão se hospedando numa cabana, né? Naquela cabana há uma lenda sobre um ser que é um homem e se transforma num lobo ao calar da noite. Ou seja, nosso querido lobisomem. Ah, lobisomem! Quer ver um exemplo do que é um lobisomem? Aqui, ó. Aqui temos um lobo. Esse lobo está transformado na noite de lua cheia. Aí, quando amanhece o dia, temos aqui um homem e... Chapolin, vem lhe avisar que a tripulação está com fome. Volta a ser lobo, vai. Voltou o lobo. Ei, vamos, Pavel. Mas a tripulação continua com fome. Eu vou ficar com a volta do Super Sam. Dinheiro chama dinheiro, mas também ladrão, contra A Mansão dos Fantasmas. Esse aqui é o remake de Tostão Atrai Tostão, mas também ladrão, de 75. O episódio do casal tem um bilhete de loteria, né? Que eles ganham na loteria, mas aí some com o bilhete, né? É quase a mesma coisa, só que a diferença é que nesse episódio o ladrão não é o Ramon Valdez, né? Porque ele faltou por algum motivo. Que ele só foda. Quem aparece dessa vez como ladrão é o Edgar Vivar. Que eu não sei se esse personagem é o Botijão, mas é bem parecido. Aliás, o Edgar Vivar, ele tá mais rechonchudo nessa temporada, né? Ah, só tá até fofinho. O homem ficou até fofinho. Ai, meu estômago! Ai, Chaves, ai, Chavinho! Tá bom, chega. Esse aqui é o remake do Perdido Mundialmente, A Mansão dos Fantasmas, de 75. Bom, nesse episódio, um velho, ele meio que tá louco, né? Porque ele tá vendo fantasmas pela casa, né? Aí sua sobrinha e o marido dela vão passar a noite na casa dele, aí os fantasmas, aquela coisa. E eu vou ficar com dinheiro, chama dinheiro, mas ladrão também, porque eu não lembro muito o que acontece no outro, né? A Maldição do Mosquito Biônico contra O Show Deve Continuar. Esse aqui é o remake de Os Marcianos Microscópicos, de 71, o Mini Disco Voador, de 73 e Os Marcianos, de 75. Bom, primeiramente, essa é a quarta versão do mesmo episódio, o que já deixa ele um pouquinho menos... um pouquinho meio cansativo, né? Mas pelo menos eles tentaram mudar um pouquinho a história, né? Já que dessa vez não temos marcianos em um disco voador, e sim um mosquito biônico, que ganhou uma força biônica que consegue quebrar tudo apenas pousando, né? E pode até matar alguém se sugar o sangue. O mosquito não suga sangue, ele suga a alma, esse mosquito aí. Ele chega, você pousa no seu braço, velho, sua pele vai toda pra dentro, só sobra o músculo. E, cara, o problema desse mosquito biônico é que ele não aparece em nenhum momento do episódio, né? Eles pensaram, o negócio é pequeno, não precisa aparecer, né? A gente só finge que tem uma coisa voando, já... Ele acabou-se.
Ah, mas o mosquito não aparece no episódio? Sim, ele aparece mais ou menos, né? Que ele tá voando dentro de uma caixa de fósforo. Aqui aparece a casca de fósforo voando, né? Com chroma key. Então, mosquito E no final ele é derrotado, porque ele morre de velhice. E o show deve continuar, é a maior saga do Chapolin Colorado, já que é um episódio dividido em 6 partes. Ou seja, se juntar tudo, dá pra fazer um filme de 2 horas e assistir tranquilamente. Que é basicamente um cara, né, que se chama Cácaro, eu acho, né, por causa da música Cácaro, Cácaro, ¿qué te pasó? ¿Usted vayó? La projeção? Ele tem um cinema, né, o cinema corre o risco de falir, né, ele vai falir, na verdade, né? É um cinema mesmo? Não, é um estúdio de cinema, né? Aí ele chama o Chapolin Colorado, né? E agora eu lembrei, ele é o guia do estúdio, né? Ele faz o seu trabalho, né? Mostrando para o Chapolin Colorado tudo que já foi gravado naquele estúdio de cinema. Eles mostram vários curtas nesse episódio, alguns são remakes de curtas anteriores, outros são novos. Enfim, eu vou fazer um vídeo avaliando cada curta do Chespirito, né? Que passava antes dos episódios, eu vou acrescentar esses aqui desses episódios também. Mas é claro que o show deve continuar, vai para a segunda rodada. Cyrano de Bergerac contra os Piratas do Caribe. Bom, esse aqui é o remake de um curta do Chespirito, né? O Cyrano de Bergerac, de 74, que foi exibido antes do episódio de Chaves Ama o Teu Inimigo. Mais um daqueles episódios onde o Chapolin conta uma história para alguém. Dessa vez a história do Pinóquio francês, Cyrano de Bergerac. Não dá para não falar o nome dele sem fazer esse sotaque escroto. Mas é o Cyrano de Bergerac. Enfim, basicamente eles pegam o curto original, né, que foi exibido antes do Chaves e fazem ele bem maior, né, como se fosse um episódio mesmo. E os Piratas do Caribe, ele é parecido com os Piratas de 75, mas não é um remake desse episódio, né. Enfim, aqui eles trouxeram o Alma Negra de volta, né, já que ele não aparecia desde o Cofre do Pirata de 76, né. E é a segunda vez que ele aparece sem ser um fantasma, né. Já que um inscrito até comentou que teve uma teoria dele, né, que ele fez, né, que na terceira parte do episódio dos Piratas Perdida Mundialmente, né, o Alma Negra morre. Por isso que tá perdida mundialmente, por ser pesada demais. E é por isso que ele apareceu como fantasma nos episódios posteriores. Mas é um pequeno contratempo nessa teoria, que nesse episódio ele não é um fantasma, né. Mas a teoria foi boa, né. Afinal, esse episódio pode se passar antes do episódio original. E Chapolin também não precisa ter continuidade. Então a gente só segue andando, segue a vida, segue sorrindo, cantando alegremente, tomando banho, escovando os dentes. Eu acho que esse episódio vai para a segunda rodada. A Vendedora de Flores contra o Ovo de Colombo. Mais um episódio onde o Chapolin Colorado conta uma história pra alguém, né? Dessa vez ele conta a história da Vendedora de Flores, que explica que qualquer um pode mudar. Onde temos esse cara que é um aristocrata, né? E essa moça que é meio que uma moradora de rua, né? Ela é paupérrima, né? Que fala assim, né, meu irmão? Não é coisa assim, né? Vai aquele bem cafanheta, né? Você tá ligado? Tá vendendo flores aqui, flores para os casais apaixonados, tá ligado? Meu irmãozinho broderagem. Aí o engraçado do episódio inteiro, né, é ele treinando ela, né, porque ele quer provar pra alguém que qualquer um pode mudar. E tá tentando transformar ela numa dama. Numa dama delicada, né? Aí sempre que ela faz uma coisa errada, ele não é desse jeito, não. E no final, realmente, ela vira uma dama bem comportada. E ele que vira o malandrão aí. Ele vira aí o malandrão, né? Você tá ligado? Que eu tô aqui nas broderagens dos brode, mano, velho. Cadê minha mãe? E o Ovo de Colombo, o começo dele é parecido com aquele lá, o Confusão nas Estrelas, de 76. Mas a diferença é que aqui não tem o Alma Negra e o Chapolin, ele conta uma história pra alguém, né? A história de Cristóvão Colombo. E é nesse episódio que temos aquela clássica piada. Chapolin,
Ah, fala. Vem lhe avisar que a tripulação está com fome. E por que não comem? Porque não há comida. E por que não há comida? Porque acabou. E por que acabou? Porque comeram. E por que comeram? Porque tinham fome. Ah, tá vendo? Finalmente você entrou na hora certa, né? Sim, mas a tripulação continua com fome. Desde o começo do vídeo. E por que não comem? Ah! Bom, apesar desse episódio aqui ser muito engraçado, eu vou ficar com a vendedora de flores, porque porque eu acho que ela é mais engraçada ainda. Um giro com o vampiro contra o mordomo desastrado. Esse aqui é o remake de 71, né, do vampiro de 71, o vampiro de 72... E os vampiros não sabem fazer outra coisa que não seja chupar sangue de 74, que é perdido mundialmente. Esse episódio tem mais coisas em relação à temporada, o episódio de 72, né? Por exemplo, né? Não é um vampiro de verdade que tá nesse episódio. É um cara que quer se disfarçar de vampiro pra dar um susto no povo lá, né? Só que... cara, eles meio que pegaram a história original de 8 minutos pra adaptar para um episódio de 20 minutos e não funcionou, né? A gente conhece vários episódios com esse mesmo tipo. Vai ver que a versão de 74 era assim também. E o Mordomo Desastrado, ele foi baseado no curta do Chespirito, o Prêmio de Loteria, de 73, que acompanhou o episódio dos Duendezinhos. Basicamente, um episódio onde uma babá, ela vai embora, né, da casa do cara e tem que chamar alguém pra cuidar do bebê, né? Aí chama quem? O Chapolin Colorado. Não, pera aí, não é isso não, calma. Eu tô confundindo com o episódio de 79, não, essa é outra história. O mordomo, a empregada dele foi demitida, né, justamente no dia em que a esposa dele ia visitar ele, aí chama o Chapolin Colorado pra trabalhar de mordomo. Não é empregado, é mordomo, eu tô falando tudo errado aqui, gente, já é 3 da manhã, Ih, rapaz, é quase 4 já. Aí o homem pede pro Chapolin comprar um órfãozinho na rua, né? Aí o Chapolin entendeu do órfãozinho como se fosse um bebê, né? Aí chega com um bebezão lá, a mulher dele fica encabulada, né? Como assim você já tem um bebê? Eu não fiquei sabendo. E vai embora e no final eles descobrem que era um bebê, não era um bebê, era o bilhete mesmo amarrado no lenço. É porque órfãozinho no México é uma gíria pra bilhete de loteria, né? Aqui no Brasil não funciona muito porque a gente não conhece essa gíria, né? Mas eu vou ficar com o Mordomo Desastrado pra segunda rodada. Yay! A história de Dom Juan Tenório contra Olha o Passarinho. Pô, esse aqui é o remake de um curta do Chespirito de 75 que acompanhou o episódio Os Marcianos. Basicamente o Chapolin contando a história do Dom Juan Tenório. Dessa vez ele não conta pra alguém, ele conta pro público. Diretamente para o público. Que torna esse episódio um pouco diferente dos demais, né? E o legal desse episódio é que todo mundo fala com as coisas rimando uma com a outra, né? As frases todas poéticas, é claro que de um jeito cômico, né? Mas ainda assim, o Bolão tá inspirado quando escreveu esse roteiro, hein? E olha, o Passarinho é meio parecido com aquele que o Chapolin... Que ninguém pode tirar a foto da Condessa, né? Dos episódios de 74 e 76. Só que aqui essa bailarina, né, que eu esqueci o nome dela, deixa eu ver aqui, é a Mangova, né, a bailarina russa, né? Ela não gosta que ninguém tire fotos dela, né, por um motivo que dessa vez não é o Chapolin que conta a história pra alguém, é ela que conta uma história pro Chapolin. Sabe um soldado do exército, né, que né, ele meio que roubou as roupas de outro soldado o episódio é esse. Sinceramente, eu vou ficar com esse aqui. Para a segunda rodada, moça. O Alfaiatezinho Valente contra o Rei dos Disfarces. O Alfaiatezinho Valente é mais uma adaptação do Chespirito, né? Dessa vez uma adaptação da história dos irmãos Grimm, né? Os mesmos que escreveram a Branca de Neve. Só que esse aqui, ele não foi adaptado pela Disney, né? Por isso que a gente não conhece muito, né? E dessa vez um episódio dividido em 4 partes, olha aí, ó. E cara, esses episódios de 4 partes são maravilhosos.
Inclusive apresentam músicas que a gente no Brasil não conhece muito, né? Porque elas não foram dubladas, mas que são muito boas, como por exemplo Hermano Francisco, que é aquela Hermano Francisco, te llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. Também tem a Sígame los Buenos, que é aquela con alegría vivir, vivir, con entusiasmo luchar, luchar, hacer las cosas de veras con el corazón. E a clássica também, né, que no me lo van a creer, no me lo van a creer. Comer. Falando em comer, eu vim avisar que a tripulação está com fome. Saia daqui. E o Rei dos Disfarces foi a última aparição do Carlos Villagrán no Chapolin Colorado. Bom, nesse episódio, um cara que ele se disfarça de qualquer coisa, né? Ele faz um favor ao sobrinho, né, dessa senhora aqui, que ele queria matar a própria tia, que eu acho que é pra conseguir a herança, né? Nossa, maldoso. Matar a véia só pra pegar o dinheiro. Da véia. Apesar dessa ter sido a última aparição do Carlos Villagrán, eu vou ficar com o alfaiatezinho valente, que né? E agora vamos para a segunda rodada. Vamos lá. Tripas de Cera contra Branca de Neve e os Sete Twinflies. Eu vou ficar com esse. Que eu até esqueci de apresentar as músicas desse episódio, né? Então vamos lá. Nesse episódio são tocadas 3 músicas também, né? Tem aquela El País da Fantasia, que ainda na cena da escola, né? Que eles estão lá, né? Vamos al País da Fantasia, por la veredita de la ilusión. Vamos entonando la melodía al compás alegre del corazón. Vamos al País de la Fantasia, donde siempre hay guerras de conquistar. Felices soñar es imaginar, es alimentar el pensamiento, pues alimentándonos de ilusión, vamos a tener imaginación. Que viva el cuento. Nós estamos parecendo 2 bêbados aqui. Também tem Las Brujas, pata de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, pico de pájaro sordo, cuerno de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rato y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón. E óbvio que tem a clássica também, né, que dá nome ao episódio, né? Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Chore, chore, fonflines. Chore, chore, fonflines. Por eso como respuesta la gran solución es esta. Chore, chore, fonflines. Agora vai dar comida pra tripulação, vai. Você falou sério? Nem tinha pensado que eu falei, não vai dar comida não. Mas Chapolin, a tripulação está com fome. Quer saber? Eu cansei de ficar te ouvindo. Vai, apresenta aí você, vai. Tá bom. Na barbearia é fácil ficar parado. Contra fotos no museu, não. Vou ficar com na barbearia é fácil ficar parado. Os loucos mais perigosos estão fora do manicômio. Contra o Anel da Bruxa. Vou ficar com o Anel da Bruxa. Cada um vale pelo que é. Contra a volta do Super Sam. Vou ficar com cada um vale pelo que é. Dinheiro chama dinheiro, mas ladrão também. Contra o show deve continuar. Vou ficar com o show deve continuar. Os Piratas do Caribe contra a Vendedora de Flores. Vou ficar com a Vendedora de Flores. O Mordomo Desastrado contra Olha o Passarinho. Vou ficar com o Mordomo Desastrado. E no final da segunda rodada ficou sobrando o alfaiatezinho valente. Pô, Chapolin, volta aqui, é muito difícil fazer esse negócio aqui. Tá bom, volta lá, vai, fica aí, vai. E a tripulação continua com fome, só pra avisar. Vamos pra terceira rodada. Branca de Neve e os 7 Twinflies contra
Na barbearia é fácil ficar parado. Vou ficar com a Branca de Neve. O Anel da Bruxa contra Cada Um Vale Pelo Que É. Vou ficar com o Anel da Bruxa. Dinheiro chama dinheiro, mas ladrão também contra O Show Deve Continuar. Vou ficar com O Show Deve Continuar. A Vendedora de Flores contra O Mordomo Desastrado. Vou ficar com a Vendedora de Flores. E de novo ficou sobrando o Alfaiatezinho Valente. Agora vamos para a quarta rodada. Branca de Neve e os 7 Twinkling Funflies contra o Anel da Bruxa. Vou ficar com a Branca de Neve. O Show Deve Continuar contra a Vendedora de Flores. Vou ficar com O Show Deve Continuar. O Alfaiatezinho Valente sobrou na quarta rodada e vamos ter que eliminar um daqui. Eu elimino Branca de Neve e os 7 Twinkling Funflies. O Show Deve Continuar ou o Alfaiatezinho Valente? Eu vou tirar O Show Deve Continuar. E agora chegamos à grande final. Já descobrimos que o melhor episódio de 73 é o Cão Raivoso. De 74, a Festa Fantasia. De 75, Os Piratas. 76, Ser Pequeno Tem Suas Vantagens. E 77, Hospedaria Sem Estrelas. Qual será o melhor episódio da sexta temporada de 1978? Se inscreve nesse canal, faz o CCC, curta, comente, compartilhe. E, Chapolin, a tripulação ainda está com fome. Você vai apresentar a grande final só de raiva. Tá bom. Branca de Neve e os 7 Twinkling Funflies contra o Alfaiatezinho Valente. Nós vamos ficar com... Fala você, Chapolin, eu não sirvo pra isso não. O Alfaiatezinho Valente ganhou como melhor episódio da sexta temporada do Chapolin Colorado de 1978. Ihu! Qual será o melhor episódio de 79, da sétima temporada de 79? Se você quiser descobrir, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, CCC, né? E até o próximo vídeo. Chapolin, veio avisar que a tripulação está com fome.